A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na terceira semana da Páscoa, 10 de maio de 2025. Oremos. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram em Cristo para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje tem no texto os Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 31 a 42. O salmo da Santa Missa de hoje será o 115, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E o Evangelho será o de São João, no capítulo 6, versículos 60 a 69. Lucas é capaz de ler a primeira hora da evangelização tão bem quanto leu a vida de Jesus. E a vida de Jesus, para Lucas, está refletida na igreja, que tem na sua primeira exposição os próprios apóstolos no contato com as pessoas nas comunidades. Praticamente, Lucas reflete nos apóstolos a atuação de Jesus, porque o que há em comum entre ambos é a ação do Espírito Santo. O Espírito que guiava Jesus atravessa o Evangelho de Lucas e domina os Atos dos Apóstolos, porque agora age na fé em Jesus Cristo na pessoa destes homens, antes débeis, frágeis, agora empoderados dos mesmos poderes do seu Senhor. É assim, então, que Lucas faz uma descrição linda da igreja como ele a vê em determinado momento. A igreja vivia em paz naqueles dias, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, portanto em toda a Palestina. Houve um tempo de paz. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai atraindo, juntando, levando as pessoas para dentro da comunidade. De que modo? Exatamente pelo testemunho visualizado na pessoa dos discípulos de Jesus. Aqui, neste texto, Lucas concentra-se em Pedro. Pedro percorria todos os lugares e chegou a uma região chamada Lida. Ali encontrou um doente chamado Enéas, paralítico, há 8 anos, jazendo numa cama. Pedro então disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou e todos os habitantes de Lida e da região do Saron, portanto muito mais do que uma cidade, todos os que ouviram esta notícia, viram isso e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Perto de Lida está uma cidade chamada Jope. Ali havia uma discípula de Jesus chamada Tabita, que quer dizer gazela, muito hábil em fazer tecidos, mantas, costurar. Naqueles dias, a moça ou a mulher morreu, adoeceu e morreu. Então, colocaram seu corpo no lugar do velório, no andar superior da casa, e como as cidades de Lida e Jope eram próximas, mandaram informar a Pedro o que tinha acontecido. E aí Pedro veio, ao receber o recado, que dizia: vem depressa até nós. Ele partiu imediatamente com os homens, os 2 homens que trouxeram o recado,
e foi até a casa de Tabita. Subiu para ver o corpo. As viúvas que estavam chorando a morte da amiga mostraram para Pedro os mantos, as túnicas que ela fazia, e Pedro então mandou que todos saíssem do quarto, pôs-se de joelhos e rezou. Rezou diante do corpo de Tabita, falecida. Depois disse para o corpo, para a mulher morta: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. E ele lhe deu a mão e a ajudou a se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou de novo a mulher viva. O fato ficou tão conhecido em toda a cidade de Jope que muitas pessoas acreditaram no Senhor. Tanto quanto em Lida, com Enéas, agora em Jope, por esta ressurreição desta mulher, que parece muito com aquela frase Talitá cum, menina, levanta-te, que Jesus tinha dito à filha de Jairo. Pronto, é aí que se reflete similarmente a ação do Espírito que agia em Jesus, agora nos apóstolos, na igreja. Resultado, produto disso, a fé. A fé que acarreta multidões para Jesus Cristo por causa das obras dos apóstolos. A obra apostólica, que é a obra de Jesus Cristo neles. Muito bonito isso, porque nossa comunidade é a comunidade apostólica, a sucessão apostólica, a tradição apostólica. A igreja é católica apostólica, porque recebe tudo isso de Cristo Jesus. Nós haveremos de produzir obras que promovam a fé nas pessoas. Vejam quantas pessoas se converteram ultimamente pelo bom, bonito testemunho, o santo testemunho do Papa Francisco. E agora, com a escolha do Papa Leão XIV, penso que há perspectivas de grandes ações missionárias e obras de conversão para a igreja também, para o Senhor Jesus, que vão chegar às nossas comunidades. Sim, a Igreja Católica é muito séria. E nós seguimos não um nome, não uma personalidade de mídia. Nós seguimos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida por nós, que dá a vida, não tira a vida, que ajuda a gente a crescer e a viver, não que tira os bens dos outros ou lhes mata. É o Senhor que nos ama e que vence o mal, como disse Papa Leão XIV no seu primeiro discurso de início de pontificado: o mal não prevalecerá. Não tenhamos medo, Cristo nos precede, Ele vai adiante. É isso então que está já por começo nos deixando muito felizes ao ver a simplicidade e o carisma que o Papa Leão XIV já começa a manifestar, porque também nele, sucessor de Pedro hoje, ele é Pedro hoje, a igreja verá maravilhas, o mundo verá maravilhas. Esta paz descrita por Lucas no início desta página, da primeira leitura que ouvimos, também nós a veremos realizada, se Deus quiser, com a boa obra de Papa Leão XIV e todos nós com ele, porque ele quer uma igreja sinodal. No Evangelho houve uma dispersão quando alguns discípulos disseram que as palavras de Jesus eram muito duras. Esta palavra é dura, este ensinamento de Jesus sobre a Eucaristia é duro. Quem pode suportar isso? Quem pode viver isso? E com isso, com essa tentativa de pressionar, se supunha que Jesus abrisse mão do que ensinava, e todavia Jesus diz: não. Isso vos escandaliza? E quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes, para o céu,
O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Ou seja, ou vocês acreditam ou vão se perder pelas explicações da simples natureza. Como é que um homem pode dar a sua carne para a vida do mundo? As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Portanto, sursum corda, corações ao alto, não fiquem no baixo. Levantem-se, transcendam. Levanta-te, Tabita. Levanta-te, Enéas. Levantemo-nos para compreender as coisas do alto, compreender as coisas da terra a partir do Espírito que dá a vida a todas as coisas da terra. Se nós quisermos simplesmente uma paz de acordo, uma eirene e não um shalom, se nós quisermos resolver todos os problemas do mundo de modo pragmático, isso não vai acontecer nunca. Isso é um teatro. Nós precisamos de uma conversão do Espírito profunda, que dá sentido à carne, a tudo. É o Espírito que dá a vida. A carne não adianta nada, ou seja, somente as nossas genialidades não dão conta de tudo. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas há entre vós alguns que não creem, e Jesus sabia quem era que não tinha dado o coração, cordare, não acreditou em Jesus. Por falta de fé, tudo se perde. Com a fé, tudo se recebe, tudo se ganha, tudo se modifica, até a morte desaparece. Disse o Papa Leão XIV, o mal não prevalecerá, porque Cristo nos precede. Então, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o atrai. E nós estamos atraídos, imantados pelo Pai para conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a vontade do Pai. Que todos o conheçam, que todos o amem, que todos o acolham, que todos o ouçam, que todos sejam cristificados. O amor do Pai está no coração do Filho e a glória do Filho está na beleza do Pai, no amor do Pai. A partir daquele momento, com tanta clareza assim, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. De novo, uma nova investida de Jesus para desafiar a fé dos circunstantes. Então, vocês também querem ir embora? Podem ir, eu não vou mudar de ideia, eu não vou tirar nada daquilo que disse. Simão Pedro então diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que maravilha! Que maravilha estas palavras caídas neste dia, neste sábado, em nossos corações e ouvidos. Só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Louvadas palavras de vida eterna tem Jesus Cristo. A palavra é Ele, é Jesus Cristo. Escuta, Senhor, a nossa voz. Escuta a voz do Papa Leão XIV. Faze-nos um só com Ele, em Ti, um só em Cristo Jesus, com todas as forças vivas da terra, não para adorar o dinheiro, o poder, a fama, o glamour, mas para tornar a vida melhor, com paz e respeito, sobretudo pelos pobres, e dar dignidade e alegria, alívio e vida a todos. Senhor, ensina-nos de novo a sermos humanos e irmãos. A todos ótimo sábado, sob o olhar carinhoso de nossa Mãe, a Mãe da Igreja, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.